Eu vejo um homem chorando. Chorando porque sente saudade. Ele sente a sua falta. Ele sabe que você é o amor da vida dele. E ele está arrependido da forma como te tratou. Ele se arrepende verdadeiramente da maneira como tem lidado contigo e com a família. Ele vai passar a correr atrás de você porque está vendo o seu silêncio, e isso está trazendo ao coração dele uma preocupação. E assim, a inquietação que ele vive hoje é por saber que enquanto não se consertar com você, com Deus, a vida dele não vai para frente. E essa pessoa tem tantas saudades que alguém aqui vai ser surpreendido com uma mensagem, com ligação, mas ele está tão ansioso que vai correr atrás, tentando chegar rápido até você para tentar viver feliz novamente. Você que está clamando para alguém voltar, mudado, prepare-se para ver essa pessoa totalmente transformada por causa do poder da sua fé, da nossa fé, por causa do voto, da campanha, da sua dedicação que você colocou nessa campanha, porque hoje esse deserto acaba e Deus pega você com mão poderosa e te leva diretamente para a bênção no lugar da vitória. Daraçou de Necai Assai. Eu sei que tem uma resistência grande. Eu sei que tem algo tentando impedir isso. Mas essa profecia ela vai acontecer. Você só precisa crer. E ainda dá tempo de você entrar nessa campanha para não deixar nada de ruim acontecer aí. Porque quando não dá certo de um jeito, pela fé dá. Quando não dá certo de outro jeito, pela fé dá. E pela fé tu sai desse deserto, dessa situação de vergonha, desse relacionamento de tristeza e passará a viver momentos lindos, preciosos, com pessoa que tu ama, com a pessoa que tu ama. Mas com uma diferença. Essa pessoa foi tocado intensamente pela força e o poder de Deus. E uma reflexão ele teve, porque o anjo conversou com ele. Alguém foi usado para falar para ele qual é o caminho certo e que decisão precisa ser tomada. Prepara, porque o Senhor vai enviar até você a pessoa amada e não vai demorar. Se você crê e recebe, confirma com amém. Deixa o seu like e se inscreva no canal clicando no sino, ativando todas as notificações. Não duvida, tá? Não duvida. Porque tem alguém que já foi separado para a sua vida. Tem alguém que já foi separado. E quem já está contigo e está pisando na bola, já está sendo, grava isso, responsabilizado pelas coisas erradas que fez. E por isso não voltará a fazer você sofrer como já fez um dia. Alguém muda da água para o vinho, do dia para a noite. Vai ser radical a mudança, vai ser intenso a agir, vai ser forte o poder de Deus aí. E você vai ver que Deus ainda faz milagre em corações duros, em pessoas difíceis de serem lidadas. O Senhor faz milagre, porque um grande milagre, ele me revela, vai ser feito aqui, no coração dessa pessoa que você tanto ama. Vai ter telefone tocando. Ele vai insistir para falar contigo. A pessoa que você ama vai voltar correndo atrás. De uma forma ou de outra, ele vai tentar se aproximar. Porque ele sabe também que você é uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Alguém vai escutar. Eu preciso voltar. Eu preciso de uma nova chance. Porque eu quero tentar de novo do teu lado. Assim diz o Senhor para você. Esse deserto na vida amorosa acabou. Você não sofrerá mais como sofreu até alguns dias atrás. Porque o Senhor muda a fase. Vira a página. O Senhor faz a roda girar, as engrenagens se mover, para dar para você a bênção que você tanto quer.
tanto deseja e tanto almeja, vai mudar, minha filha. Vai mudar, meu filho. E a mudança não vai ser só no coração. Deus está dando puxão de orelha em uma pessoa que você ama, tá? Ele falou para mim aqui. Eu até segurei. Deus está dando um puxão de orelha numa pessoa que você... Essa visão é tão forte que você vai entender o porquê. Depois de um tempo, sabe o que vai acontecer? Deus já está mostrando um pouquinho lá no futuro. Ele vai chegar e vai falar exatamente assim. Eu levei um puxão de orelha. Deus falou comigo. E eu fiquei meio confuso, meio sem entender no momento, mas depois eu tive certeza que foi Deus. Você vai ouvir isso. Talvez ele não conte tudo, mas você vai ouvir isso. Mas para ele vai ser o suficiente para mudar. Porque tem gente que só muda depois do puxão de orelha de Jeová. Deus ama corrigindo também o filho que se perde, que erra e que peca. Quando Davi pecou, Deus não chamou a atenção dele? Não lembra? Mandou o profeta Natan. Mandou o profeta falar com ele. O que você faria, Davi? Se uma pessoa tivesse uma única ovelhinha, cuidasse, se doasse, desse tudo para ela, amor, carinho, investisse dinheiro, estudos, tudo, e viesse alguém e roubasse essa pessoa dele, o que você faria? Eu acabaria com essa pessoa. Aí o profeta fala, essa pessoa é você, Davi. Foi você que fez esse mal. Davi era segundo o coração de Deus. Mas quem é segundo o coração de Deus também erra. Mas a diferença de quem é segundo o coração de Deus para quem não é que quem erra, sendo segundo o coração de Deus, se arrepende rápido dos pecados, enfrenta as circunstâncias por causa do erro, enfrenta o preço a ser pago por causa do que errou e não comete mais o mesmo erro. Uma pessoa, ovelha, que você tem orado, isso é para alguém aqui, uma pessoa não vai cometer mais o mesmo erro. E as tuas orações foram decisivas para isso acontecer. Deus tem um chamado na vida desse homem. Deus tem um chamado na sua vida. E tem coisas que aconteceram que ainda faz você sofrer. Magoa você. Mexe contigo. Abala suas estruturas. Mas você vai ter que ser forte. Seu pastor não vai te deixar nesse deserto. Mas você precisa resistir. Você precisa enfrentar de cabeça erguida. Porque você vai ter estrutura. Eu sei que alguém está abalado. Eu sei que se contar tudo o que aconteceu nos detalhes é humilhante demais. Você não precisa fazer isso. Você vai superar. Porque você nasceu para vencer. Você é mais que vencedora. E você vai conseguir tocar a vida, tocar o barco. Mas se você quiser recomeçar sozinha, ou tentar lá na frente outra pessoa, Deus vai respeitar as suas escolhas. Saiba perdoar. Mas o perdão não significa que você tem que viver novamente com alguém do seu lado. Perdoar é uma coisa, reconstruir a vida com alguém que errou ou com outra pessoa ou sem ninguém é decisão unicamente sua. E não tem ninguém que tem que se meter nisso. Você é maior, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado, conhece a palavra, tem um pastor que ora e você não pode transferir problemas, nem responsabilidades. Se Adão não tivesse transferido responsabilidades para Eva, talvez fosse um pouco diferente, ou muito diferente. Então nós temos que entender que se é para resolver, vamos erguer a cabeça, enfrentar e resolver da melhor forma possível. E quando tiver obstáculos, o Senhor nos capacita e nos instrui, dando sabedoria e força. Agora, quando chega na fase do impossível, é completamente com Deus. E aqui um fator importante, quando você tem compromisso. Quando você tem compromisso, Deus vai te abençoar. E eu sei que alguém aqui fica confusa por causa de certas coisas. Sabe por que você fica confusa? Porque você está olhando para o problema. Você não pode olhar para o problema. Lembra? Você tem que olhar para o alvo. Você tem que olhar para a direção. Você tem que olhar para o prêmio que te espera. Qual é a recompensa que está por trás disso? Ah, pastor, não tem recompensa aqui não. Então para que você vai sofrer à toa? Para que você vai pagar esse preço? O que motiva o ser humano é uma recompensa, um prêmio, uma vitória. Isso não é interesse, isso é motivação.
Perceba que muitas promessas na Bíblia têm pré-requisitos para nos dar lindas vitórias. Tem coisas, ovelha, que você tem que entender que não dá para se omitir nem deixar para trás. E sabe por que Deus está falando isso comigo aqui agora? Ele está dizendo aqui na minha mente que alguém está com uma situação pendente, que sabe que tem que ser resolvida para ontem. Sabe por quê? Porque o fato de você postergar e empurrar com a barriga está atrasando, está aumentando o tempo no deserto. Se Moisés demorasse a tirar as sandálias, você acha que Deus iria falar com ele, iria deixar ele entrar na Terra Santa? Não. Se era uma ordem, tinha que ser cumprida. E não adianta. Quanto mais tempo você enrolar, demorar, o prejuízo maior é seu e de quem você ama. Então decida logo. Atue e haja logo. Faça o que tem que fazer, faça o que tem que ser feito. Deus é com você. Pastor, mas e se eu errar? Quantas vezes você acha que eu errei? Muitas. E vou errar de novo. Ninguém quer errar. Mas se errar, uma coisa serve, aprender com o erro. E se não errar, abraça e mergulha na bênção e nada na vitória, minha irmã. Não postergue, não empurre com a barriga, não procrastina. Deus quer abençoar você rápido, mas às vezes a gente atrasa a bênção. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, é você que eu quero enviar. Eu não quero enviar outra pessoa. É você. E saiba de uma coisa, Moisés. Vou conjecturar para você poder entender um pouquinho mais a sua história. O fato de você ter nascido no deserto, vivido em pau a pique, numa casa de pau a pique, numa tenda, depois ter sido lançado no rio e quase morreu dentro do rio, chegar até a filha de Faraó e depois ter sido criado no Egito, e depois você fazer uma grande besteira, matando alguém, indo para o deserto. Tudo isso aconteceu, Moisés, porque eu te preparei. Vou traduzir para a tua vida. Tudo que aconteceu lá na tua infância, juventude, passado, numa relação que não deu certo, em algo que te consumiu, em alguém que te magoou, foi Deus te preparando. Mas por que se repete o deserto? Porque tu não aprendeu a prova antes. Porque tu não aprendeu a lição na prova antes. Por que se repete o deserto, pastor? Porque você não aprendeu no deserto anterior. Por que se repete o problema? Porque alguma coisa ficou para trás, ficou pendente. O que tem que ficar para trás é os erros. E não as ordens divinas. O Senhor manda a gente fazer coisas para nos provar, para nos aprovar ou reprovar. E tem gente que é reprovado porque deixa de agir se omitindo. Moisés, se deixasse de agir aqui, iria falhar feio, porque a missão dele era essa. Mas ele não era obrigado a aceitar. Mas seria um privilégio, uma honra para ele receber essa missão e concluí-la. Porque ele foi abençoado juntamente com a sua família. Deus vai te abençoar sim. Mas ele está me falando aqui, ele reforça na minha mente, tem algo que tem que ser resolvido. E você precisa resolver isso ontem, hoje, agora. Quando acabar a live, liga para essa pessoa e resolva logo isso. Marque um encontro e faça o que tem que ser feito. Acerte, corrija. Se está devendo, vai lá e paga. Pastor, não tem condição. Programa a tua vida melhor. E honre compromissos com pessoas que você um dia assumiu. A vida é feita de compromissos. E o primeiro e maior compromisso é o compromisso com Deus. Porque tendo um compromisso com Deus, as coisas na terra se resolvem mais facilmente e nós somos mais felizes. Por que, ovelha, tem gente que sofre tanto nesse mundo? Porque escuta o que Deus fala aqui e deixa sair aqui. Deus deu a missão para Moisés e Moisés pergunta, mas como eu vou falar com o faraó? Eu sei o que é um faraó. Eu sei quem é o faraó. E se eu for lá, ele não vai me dar crédito. Vou falar de um Deus que nem eu sei quem é. Era uma missão impossível? Era. Mas nos impossíveis Deus está. E não era um filme. Era um fato verídico. Moisés diz, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir falar com o faraó, com o rei do Egito? E quem sou eu para tirar o povo de Israel, o seu povo daquela terra?
Moisés se coloca na condição humana. E Deus agora responde a ele o que vai acontecer. Deus diz a Moisés: eu estarei com você. Ovelha, se você prestar atenção só nessa frase, você vai ver que aqui Deus responde todas as dúvidas do seu coração, como respondeu de Moisés. Deus falou, a primeira coisa que Deus falou para Moisés, porque ele estava com medo, e eu sei que alguém aqui teme, tem medo, se preocupa por algo, alguém, alguma coisa, uma situação que também fugiu do controle. Você não tem mais as rédeas na mão de alguma situação, né? De uma situação. É aqui que Deus fala contigo. Eu estarei com você. Se Deus está comigo, a minha vida está segura. A minha vida está protegida. Eu estou amparado, bem direcionado. Eu sei do que fazer porque Ele está comigo. É assim que você tem que pensar. Pastor, mas e se Deus... não tem se Ele falou que está, é porque Ele está e ponto final, está acabado. Não tenha medo disso. Não tenha medo desses. Presta atenção aqui no seu pastor. Não tenha medo disso, não tenha medo desses, porque Ele está com você sim. E se Ele está, Ele não te abandona. Ele não te trai, Ele não mente, Ele não te deixa de lado, Ele não te trata como segunda opção porque tu tem compromisso, entendeu agora? Na história dos céus, você é a primeira opção. Você não é qualquer pessoa. Ovelha, deixa o like nesse vídeo. Curta esse vídeo. Clica no botão inscrever-se, se inscreva aqui embaixo. Se inscreva no canal, clica no sininho, ative todas as notificações e compartilhe essa live. Bota nos stories do seu Zap, do seu Face, do Insta. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque vai ser decisivo para alguém. Quando você tirar do Egito meu povo, sabe o que isso significa? Um filme passa na cabeça de Moisés. Mas Moisés ouve: eu estou com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, Deus está falando em outras palavras, vai dar certo, não tem como dar errado, porque eu estou contigo. Aleluia! Será que você entendeu agora? Vai dar certo, não tem como dar errado. Pode entrar nessa campanha e fazer o voto, porque vai dar certo, não tem como dar errado. Isso é fé. E eu sei que nesse caso, nessa causa, nessa família, nesse homem, nessa mulher, só a fé em exercício, crendo, mostrando a Deus que você é de compromisso, não tem como não dar errado. É isso que alguém aqui não entendeu ainda. Eu já vejo dando certo agora. Se você não abraça, se você deixa passar a oportunidade, Deus um dia vai dizer: eu te dei a oportunidade, mas você deixou passar. Deus não vai obrigar nada a você. O inimigo é diferente. Ele tenta nos obrigar para nos escravizar. E aqui Deus queria libertar da onde? Da escravidão. Da escravidão. Deus falou: estou contigo e não tem como dar errado. Porque Deus falou para Moisés assim: ei Moisés, quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Presta atenção no que Deus fala para Moisés. Quando você tirar do Egito o meu povo, quem ia tirar? Era Deus ou era Moisés? Moisés. Com a força de quem? De Deus. Deus não vai se materializar nessa terra para fazer o que você tem que fazer, minha filha. Isso é muito forte e profundo. Glória a Deus. Glorifica a Deus aqui. Dá aleluia. Escreva. Deus não vai se materializar. O poder dele vai nos alcançar. Mas é você que tem que fazer. É você que tem que agir para sair do deserto.
Ele resgata? Resgata, dando os meios, dando as condições, instruções e conselhos. Deus está dizendo claramente, quando você tirar, ou seja, é você que vai ter que ir lá, Moisés. É você que vai falar com o faraó. É você que vai tirar meu povo. Mas não é pela tua força, é pelo meu poder. A Bíblia ensina isso claramente. E tem gente que acaba se perdendo nesse cenário. Você que é minha ovelha, não. Porque você tem instrução. Você se alimenta da palavra. Você faz campanhas. Você faz votos. Você é fiel no santo dízimo. Você é uma pessoa generosa, amiga, calma, mansa, humilde. Pastor, não sou nada disso. Você é. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Você é. Você é, e ponto final. Você é uma bênção. E você tem que acreditar nisso. Ou tu quer dar ouvido para aquelas fofoqueiras lá? Aqueles invejosos lá? Você é uma bênção. Fiel, honesta, correta, bondosa, generosa, amiga, humana. Humano. Ah, pastor, eu queria que muitos me vissem assim. Você não precisa da aprovação deles. Moisés precisou da aprovação de algum ser humano mortal para poder cumprir essa missão? Não. Porque senão ele não seria aprovado. Porque muitos que vivem perto enxergam apenas os erros. E não sabem do nosso potencial, não sabem da nossa força. Ou até sabem, mas ignoram. Porque muita gente fala abobrinha, fala besteira. Às vezes por inveja. Às vezes porque não tem o que fazer. E tem gente que perde, acredite no que eu estou falando, oportunidade, deixa de realizar sonhos por causa de alguém que feriu. Filha, você que é minha ovelha, você não vai se ferir assim não, tá? Você também, meu filho. Você não vai não. Tem uma unção sobre você e eu oro por você, tá? Eu oro por você e abençoo tua vida todos os dias. Agora tu precisa acreditar e fazer tua parte. Não adianta, coitadinho, não tem vez nesse mundo. Ai, tem pena de mim. As pessoas não vão ter pena. E se tiver pena, não vai mudar nada. Não muda nada. O que muda, pastor? Você decidir reagir, lutar e enfrentar a fase ruim. Porque é o que Moisés vai fazer. Mas tem uma diferença. Deus ia na frente, o poder dele estava com Moisés. E Moisés, conhecendo muito bem Faraó, Moisés vai dizer para o Senhor, primeiro ele está ouvindo, ó, você vai lá, você vai tirar o meu povo do Egito. E quando tirar, tinha um propósito. Aqui vem o propósito. Qual era o propósito, pastor? Primeiro, libertá-los. Qual era o propósito? Após a libertação, adoração. Tem gente que não entende esse poder, ovelha. Adorar neste monte. Que monte que ele estava? A Terra Santa. Ou seja, um dia Moisés iria ter que voltar ali com o povo de Deus. E por que demorou 40 anos, pastor? Boa pergunta, né? Sabe por quê? Porque nem sempre quem toma atalho chega mais rápido. Tem atalhos que você tenta tomar que atrasa e amarra a sua vida. Mas como Deus não perde a oportunidade, já que ele vê que o povo está reclamando muito e não tem preparo militar, não precisam ser militares, apenas preparados. Vaguem no deserto por mais 40 anos para eu preparar vocês. Porque na Terra Santa, lá na promessa, vai ter Perizeu, Filisteu, Amorreu, Jebuseu, toda a raça de Zeu que amarrava e destruía a vida de alguém. Mas eles vão chegar preparados. Esse era o propósito. Todos chegaram? Não, porque murmuração não deixa a crente chegar na bênção. Galho de murmurador não prospera, não floresce. E não adianta, se vive reclamando, uma hora a fatura chega. Então não reclama, pastor. Tem gente que faz o voto ontem. Pastor, não chegou minha bênção hoje não. Tem quanto tempo você está na campanha? Tem 2 dias. Não estou falando que é você não, tá? Vou dar um exemplo em tese. A pessoa tem uma vida devassa, só faz besteira. Nunca foi generoso, nem fiel no santo dízimo. Aí plantou, hoje quer colher amanhã. Nunca sua vida vai mudar. Quem faz isso? Não é você. Não vai, sabe por quê? Porque esse tipo de gente acha que compra a bênção. Você não compra quando você faz um voto. Você semeia numa terra que é santa. A palavra dele é santa.
E é você que vai colher. Não serão outras pessoas que vão roubar o que você plantou. Só tem lugar para o ladrão entrar onde tem o que, ovelha? Uma brecha. É por isso que a gente fala da brecha. Se der brecha, o ladrão pode ir lá e roubar a semente. Roubar o que a gente conquista. Mas uma casa segura, bem protegida, aleluia, com os sentinelas do Senhor, não tem ladrão que faça festa, ovelha. Está até esquentando o clima aqui que está forte. Não tem ladrão que faça festa. E não vai ter ladrão que vai fazer festa no teu casamento, nas suas finanças, na sua saúde. Não tem ladrão, não tem ladra, não tem ninguém que vai destruir. Fecha as brechas. Moisés sabe quem é Faraó e Deus está falando na intimidade aqui, tá? Tá falando porque tu é guerreira, porque tu é guerreira. Ai, pastor, eu não sei se era a mensagem que eu queria. É que você precisa. Porque a gente tem que finalizar com chave de ouro. Tu vai chegar lá. Tu vai conquistar. Tu vai vencer. Tu vai ter um casamento feliz, sim. Tu vai ter uma família feliz, sim. Você vai ter e você vai sorrir mais. Você vai se alegrar mais. Eu estou falando porque eu estou orando. Ovelha, no nome de Jesus. Então Deus está dizendo, quando você, Moisés, tirar o povo do Egito, que é meu povo, não é seu, Deus deixou bem claro isso, tá? Vocês vão me adorar neste monte, e isto será uma prova de que eu o enviei. Mas aquele monte era o lugar definitivo? Não, era o lugar da adoração. O lugar da promessa estava um pouquinho mais à frente. Ovelha, Deus é incrível. Deus preparou o povo no deserto, ensinou eles a adorarem, ensinou eles a viverem no extremo, deserto santo, de terra santa, diferente do deserto do Egito, tá? Muito diferente, e eu já expliquei e ensinei isso aqui. Muito forte que Deus falou. Glória a Deus. Para que Deus fez isso? Para eles chegarem lá no lugar da terra prometida, eles enfrentarem as pessoas que tinham tomado posse de algo que não era deles. Eles iriam ter que enfrentar pessoas que estavam num lugar que foi dado por Deus. Imagina você chegar num lugar e ter um monte de gente morando. Aí você fala, sai daí, porque Deus falou que essa terra é minha. Você acha que a pessoa vai sair? Hã? Ainda mais Perizeu. Você acha que Filisteu, você acha que ia? Jebuseu, tu acha que ia sair? Tu pirou? Tu é maluco? Pois é. Deus preparou aquele povo, minha irmã, como está preparando você. Porque não vai ser falando, vai ser guerreando. Eles vão tomar posse guerreando. E lá na frente, depois, lá na frente, Deus vai dar estratégia, vai dar uma forma de dar certo. Deus vai dar tudo mastigado para quem está no compromisso, para quem está na campanha, para quem está plantando. Ovelha, creia no que seu pastor está falando. Você não precisa apanhar mais para vencer, para prosperar, para ser feliz. Você não precisa. É fácil, é o ser humano que complica. Moisés está ouvindo o que Deus está falando, está preocupado, está com medo, está. Aí Moisés vai dizer ao Senhor algo que ele já tinha percebido no Egito enquanto ele viveu lá. Ele vai dizer para o Senhor assim, mas quando eu for, olha o que Moisés fala, mas quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar qual é o nome dele. Deus não está falando, Moisés não está perguntando quando ele vai falar quando ele for falar com o faraó. Moisés está perguntando quando eu for falar com os israelitas. Sabe por quê, ovelha? Porque Moisés sabia que os crentes de lá eram meio tinhosos, meio rebeldes de vez em quando. Porque ele teve uma experiência um pouco negativa na segunda vez que ele tentou apartar uma briga. Então Moisés precisa de algo para ser uma confirmação quando chegar lá. Aí Deus, sabendo da preocupação e gostando até, creio, na pergunta de Moisés, Deus vai falar assim, olha Moisés, diga que eu sou quem sou. Ovelha, a Deus é atribuído muitos nomes, mas na verdade Deus é um grande mistério. E só vamos saber, na essência, se um dia chegarmos lá. E a luta maior é essa, chegar lá. Deus diz para Moisés, eu sou quem sou.
Aí Moisés, não tendo muita experiência, e essa foi uma experiência atípica, fora do comum que aconteceu com ele, Moisés vai olhar para o Senhor, vai ouvir o que ele diz, e Deus continua e vai dizer assim: Moisés, você dirá o seguinte: eu sou o enviou. O eu sou me enviou a vocês. Moisés está gravando e anotando. Porque tudo que você ouve, grava, anota, registra. Por isso escrever nos comentários é uma forma de você gravar também. Tá? Quando você escreve aí, você assimila. Deus vai dando palavras aqui, você vai pegando. Você pode repetir a frase aqui. Isso é muito bom. O Senhor vai dizer para Moisés: assim o Senhor fala. O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse era o código. Para que os israelitas confiassem que Moisés era o libertador. Sabe por quê, ovelha? Eu vou falar algo aqui que vai mexer com alguém. Talvez o mais difícil não fosse convencer Faraó, fosse convencer o povo de Israel. Porque você sabe que tem crente que dá trabalho, né? O pastor sabe disso. Tem crente que vai trabalho. Dá, mas dá trabalho. Aprende tudo num rebanho, num pasto, num campo, aí depois vai embora para outro. Fora do tempo. É livre para fazer o que quiser, mas saiu antes de aprender tudo que tinha que aprender. Antes de receber tudo que tinha para receber. Porque o que Deus fala aqui, ovelha, se você vai buscar em outro lugar, você está deixando para trás algumas coisas. Porque princípio de obediência e compromisso. O nosso compromisso é por causa dele. Se eu continuo buscando a Deus e paro de fazer a live aqui e faço apenas em outro lugar, eu não tenho mais compromisso com você, não é? Pois é, você está entendendo agora? Até Deus quiser, estaremos aqui. Sim, mas a sua parte quem faz é você. Deus quer fechar a campanha com chave de ouro. E tem pessoas que estão a um passo da bênção, mas ainda não fizeram o voto. Faz diferença o voto, pastor? Faz. Faz. Eu sei como faz. Em momentos que eu estive em situações difíceis, apertado, com medo de não quitar, de não honrar compromissos, eu era desafiado, convidado. E eu sempre disse sim. Sempre fiz voto, oferta, fiel no santo dízimo sempre. E o Senhor sempre me honrava. E sabe o que era mais incrível? O que é mais incrível de tudo? É que quando surgiu os desafios, não era para quitar os compromissos, era para sair por cima e ter para os meses seguintes, subsequentes, e poder ir guardando, e juntando, e administrando melhor. Ovelha, preste atenção no que eu vou te falar. Moisés se casou com Zípora por quê? No deserto. Por quê? Porque ele ofertou a água do fundo do poço que ele tirou para dar para ela. Isso conquistou o coração daquela mulher e foi resposta para o coração do pai dele. Porque ele honrou ela com o que ele tinha, ovelha. Moisés saiu do Egito com a mão na frente e outra atrás. Não tinha dinheiro, não tinha roupa, não deu nem tempo de fazer mala. Muita coisa que ele tinha, praticamente tudo, ficou para trás. Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. E quando ele viu a pessoa amada, ele deu o que ele pôde. Ele deu o seu melhor. Mas se ainda assim o seu melhor não está sendo suficiente para essa pessoa, parte para outra. Porque na verdade é a pessoa que não te merece. Deus está falando profundamente com você. Glória a Deus. Moisés deu água para Zípora e deu a proteção que uma mulher merece. O respeito que ela é digna de ter. Então, ofertando água, dando proteção, honrando e respeitando, quando elas contam para o seu pai o que aconteceu, ele pergunta: cadê esse homem? Por que ele não está aqui conosco? Sabe por que o pai dela falou isso? Porque mesmo no lugar onde ele morava, em Midian, provavelmente não tinha tanta gente que era tão homem assim quanto Moisés.
E ele vendo que aquele homem, mesmo não tendo um tostão, tinha disposição, sabia tratar uma mulher, honrar uma mulher, protegendo ela. E um dia Deus iria honrar ele, porque aquele pastor tinha visão. E é essa visão que eu tenho contigo. Deus vai te honrar mais ainda. Da mesma forma que Moisés plantou, do pouco que ele tinha, daquilo que ele tinha, do tudo que ele tinha ali, ele só tinha água. Ele foi honrado no casamento por causa disso. Ovelha, não tem como Deus ser mais claro do que tem como Deus ser mais claro. Fala a verdade, meu irmão. Deus está falando contigo. Eu sei que tem sido momentos difíceis, sim. Eu sei. Dá até para Deus falar de outras formas? Dá. Mas você já entendeu. A vida dele começou a mudar aqui. Moisés queria o quê, pastor? Moisés queria uma família, ele não tinha. Quem vive só está feliz? Na maioria das vezes não. Tem gente até que está. Mas na maioria das vezes não. E no deserto, vivendo só, está feliz? Não, claro que não. Pois acontece alguma coisa com você, a quem você vai se recorrer? Pois é, você acha que isso não passava no coração de Moisés? Ele foi desafiado, e ele foi generoso. E Deus honrou aquele homem. Porque no mesmo dia que ele fez o voto na vida daquela mulher, foi o mesmo dia que ele foi convidado para entrar numa casa no meio do deserto. Ele teve casa no deserto, ele teve casamento no deserto, ele teve filho no deserto, ele teve um pastor que mentoreou ele, que liderou ele, que ensinou a ele, e ele teve experiências profundas com Deus no deserto, porque no deserto tudo de bom acontece, muda o teu ponto de vista. Deserto com Deus se chama Terra Santa. Deserto sem Deus se chama Egito. E você não nasceu para ficar no Egito, o teu lugar na Terra Santa, para receber a promessa que Deus lhe fez. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que você que está nessa campanha e vai entrar, você será honrada, será honrado por Deus. Deus não vai te abandonar, não vai te deixar nessa situação. Ele vai te dar uma casa feliz, um casamento feliz. Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer ter saúde, Ele vai te dar paz, alegria e tranquilidade. Oh, larai, sou de Necaia, sou meu Deus. Deus me deu uma visão aqui, mais uma. Um vento forte, não numa casa, mas numa nuvem negra que estava em cima de uma casa, de um apartamento. Deus me mostrou. Essa nuvem saiu. De novo o Senhor me mostra. Está me mostrando de novo. Sabe o que isso significa? Que ao concluir essa campanha, ovelha, você vai ver um peso saindo, algo estranho sumindo, essa nuvem negra indo embora. Vai haver brilho no teu olhar, vai haver diferença no teu falar, procedimento será diferente, conduta será diferente, e com isso você vai prosperar. Deus quer fazer alguém aqui enriquecer porque tem coração bom, coração generoso, porque é fiel, e Deus vai fazer sim. Não se preocupe, o mês está ruim, não começou bem, talvez o ano, ou anos, ou meses, não se preocupe. Nesse mês vai ter surpresa em nome de Jesus. E vai ser a mais do que você costuma ter. Tu vai receber a mais. Deus vai fazer um impossível. Darabandaraçai. Ei, faz seu voto. Planta sua semente. No nome de Jesus. Dei. Benecaia sou, arastui de cala sou. Ô ovelha, essa campanha é muito forte. E eu vou encerrar dizendo para você: o código era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Um código, uma senha. Deus deu para Abraão, para os israelitas, aprovarem ele, para serem ajudados por ele. Porque se Moisés não tivesse esse código, se não tivesse essa forma de falar lá,
os israelitas não iriam aceitá-lo. Porque primeiro, por incrível que pareça, Moisés tinha que conquistar o coração do povo, para depois enfrentar a fúria e a ira de Faraó. Mesmo sendo para ajudar, ele teve que se desgastar. E Deus fala: este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga: eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão. Olha o código de novo. Deus vai dar um código para alguém aqui. Vai revelar um código, uns números, uma senha. Isso é um mistério que Deus está me dando. Nem sempre eu entendo, ovelha, o que Deus fala, mas eu falo, tá? Ele vai dar um código, você vai me contar o testemunho desse código, dessa senha, desse passe livre. Oh, Jesus, olha aí o mistério sendo revelado. Um passe livre tem passagens aéreas, terrestres, passaportes, vistos. Vai ter gente voltando para o Brasil porque tem um lugar aqui. Vai ter gente indo para o exterior porque tem um propósito, uma missão lá. Oh, Jesus! Olha o mistério sendo revelado. De Candaraiaço. Primeiro Moisés tem que conquistar o coração do povo. Depois, dos líderes do povo. Para depois chegar no faraó. Moisés não chegou lá de supetão não, ovelha. Chegou debaixo de uma autoridade, uma unção. Sim. Primeiro foi ao povo de Israel. Depois aos líderes do povo de Israel. Porque mesmo sendo escravos, eles tinham líderes. Faziam culto, adoravam a Deus. Mas no Egito, Deus queria que adorasse lá no Monte Moriá. O faraó não queria deixar. Eles não tinham liberdade para adorar, ovelha. Porque para adorar, você tem que ser livre. E Deus vai te fazer livre. Livre de tudo e de todos, do vício, livre dos males, de pessoas ruins, de invejosos, Deus vai te fazer livre. E Deus segue dizendo, o código é o mesmo, Moisés. O Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso fica na mente de Moisés. Porque Moisés entende que o poder estava no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e Deus de Jacó, que eram representados por líderes, pastores, profetas, ungidos do Senhor. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele vai dizer, apareci a você e ordenei que lhes dissesse, tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Olha como Deus instrui Moisés. O passo a passo o Senhor deu. Você que abriu uma empresa, que está prestes a abrir, que quer ter um negócio próprio, um CNPJ, um MEI, Deus vai te dar o passo a passo. Deus vai te dar a estratégia, Ele vai mostrar como fazer. Deus vai dizer exatamente porque você tem compromisso. Campanha compromisso. E Deus segue dizendo para Moisés, olha, o Senhor disse, eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, terra que mana leite e mel, ovelha. A terra dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Um monte de zeus, né? Pois é. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Então a missão era, depois de convencer o povo e convencer os líderes de Israel, a missão posterior era, com os líderes do povo de Israel, ir até a presença de Faraó no Egito. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. 3 dias.
Pai, Filho e Espírito Santo. Preste atenção, ovelha. Para oferecer sacrifícios ao Senhor. O que eles iriam fazer no deserto, ovelha? Oferecer sacrifícios. Tem gente que não entende isso. Você sabia que muita gente fala que os judeus são mesquinhos? Não é verdade. Não são. Eles são muito generosos. Em sua comunidade, com seu povo, na fé, eles são muito generosos. E olha o que eles estão falando aqui. Nós vamos sair na distância de 3 dias para o deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. Por que não oferecia lá no Egito? Porque a terra deles era a terra onde Moisés estava com Deus e não terra de Faraó. Tem gente recebendo a palavra profética aqui, a revelação aqui, plantando em outro lugar. Não tem problema nenhum. Só que o que Deus fala aqui, acontece aqui. Se Ele falou para plantar aqui, planta aqui. Se Ele falou para plantar lá, planta lá. Deus não queria um sacrifício naquela terra. Deus queria um sacrifício no deserto chamado Terra Santa. Nós vivemos um deserto, porque todos passam por problema. Mas você entendeu a diferença de um deserto chamado deserto Terra Santa. Foi o deserto que Deus falou para Moisés, tira as sandálias, porque esse deserto que você está, esse lugar é Terra Santa. Agora, o deserto que os egípcios estão, que os israelitas estão lá no Egito, é deserto do Egito. Aquele castiga, aquele escraviza, aquele maltrata, aquele só faz perder. Esse daqui não. Plantou a semente aqui, vai colher pela fé. Você está entendendo, minha filha? É igual a pessoa comprar no Bob's e querer pagar no McDonald's. Não tem como. Não tem como. Isso aqui, ovelha, eu ouvi essa frase, se eu não me engano, foi de um pastor, eu era bem mais jovem, quando ele falou aquilo, eu entendi, porque eu sempre gostei muito de estudar a palavra. E eu estava sendo alimentado pela palavra. E eu falei, não tem como. Você receber num lugar, aprender num lugar, crescer num lugar, ser tratada num lugar, ser abençoada num lugar, e você honrar outro líder em outro ministério. Isso não é gratidão. Isso não é reconhecimento. E quando eu comecei a reconhecer isso, eu virei, acredita, minha vida começou a mudar demais. Mesmo sendo bem novo. Porque eu sempre tive atenção e compromisso. E eu entendi. E todas as vezes, ovelha, que eu tentava sair para fazer algo fora da vontade, eu via que eu atrasava, que eu não tinha o que eu queria. Porque às vezes a gente demora, mas quando a gente aprende, ovelha, a gente não vai repetir o erro. Porque senão a gente volta para o mesmo deserto. Porque quando você volta para o mesmo deserto é que você já passou por ele e não aprendeu a lição. Deus quer sacrifício do povo? Quer. Um povo pobre? Sim, escravo. Mas a oferta verdadeira e genuína parte do coração. Eu quero os sacrifícios dele. Porque antes eles se sacrificavam para sustentar um homem egoísta. Deus está falando. Um homem egocêntrico que se achava o rei, que tinha um rei na barriga, né? E recebiam migalhas e esmolas. Agora, eu quero ver se eles me sacrificam nesse deserto chamado Terra Santa. O povo estava condicionado. Olha o que entende-se, ovelha. Meu Deus do céu. Essa tese, ovelha, ela é muito forte. Preste atenção no que eu vou te falar. O que se entende? Agora deixe ir o meu povo, Moisés falando para Faraó. Agora deixe-nos ir para o deserto, para uma distância de 3 dias de viagem, oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Porque a condição deles saírem lá era para fazer uma oferta de sacrifício no deserto. Mas Deus queria ensinar aquele povo, ovelha,
a ser generoso, desprendido, porque eles não sabiam disso como Deus queria? Porque era isso que iria levar eles para a terra prometida, saindo do deserto santo. Porque tem deserto que é santo. Talvez agora você esteja entendendo isso depois de tanto tempo. E é nesse deserto santo que ele te condiciona, ensina, te molda, te aperfeiçoa para você chegar na terra santa. Para você chegar na terra prometida. A terra prometida, ovelha, eles não iam mais morar em estacas no deserto. Uma estaca aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, 4. Fazia-se uma tenda e dormia ali. Não. Na Terra Santa, eles iam ter quinhões de terra, hectares de terra própria, para lá poderem construir a casa que quisesse. E não ia ser de tenda, ia ser de tijolos, com cimento. Olha a diferença. Mas para isso foi necessário semear no deserto. Oferta de sacrifício no deserto. Por muito tempo eu sonhei em ter uma casa própria. Casa própria comprada com meu dinheiro. Muito tempo eu sonhei. Demorou muito tempo, velho, mas eu consegui. Sabe por quê? Porque mesmo não tendo nada, ou eu julgando não ter nada, porque a gente sempre tem alguma coisa, né? Ainda que seja um pouquinho, como aquela farinha, aquela botija de azeite, lembra da viúva? Em desespero. Mesmo a gente tendo um pouquinho, esse pouquinho é o que faz total diferença quando é plantado e semeado. Lembra daquela viúva? No Novo Testamento agora, a oferta da viúva foi a que mais agradou. Deu tudo o que ela tinha. E ela foi honrada, ovelha. Porque Deus não faz a gente ser bondoso, generoso na obra, nos tocando, abençoando, para nos fazer passar vergonha. Não. Quem é refém do dinheiro nunca prospera. Porque aí recebe dos males de sua raiz. O amor ao dinheiro, esse é o perigo. É a raiz de todos os males. Mas quando você tem um coração aberto, generoso, quando você é fiel no santo dízimo, eu sempre vou ensinar isso para você porque eu quero o seu bem. Não vou obrigar nunca, mas vou ensinar. O amor, ele salva, ele liberta e ele faz prosperar. A Bíblia ensina a ofertar com alegria, porque com tristeza não dá certo. Se eu não tenho pastor, não faça. Mas eu aprendi uma coisa. Sempre a gente tem alguma coisa. E foi dessa pequena coisa que uma mulher se tornou a empresária numa terra onde muitos passavam dificuldade, mesmo perdendo o marido. Você pode e vai reconstruir sua vida assim. Talvez você tenha perdido alguém, talvez para Deus, talvez para outra pessoa. Não leve como perda, leve como livramento. Porque o que você perde para outra pessoa, eu não vejo como perda, eu vejo como livramento. Mas quando alguém parte, eu vejo essa pessoa nos braços de Deus. E é o melhor lugar que alguém pode estar. Sempre tente enxergar e ver a vista do melhor ponto de vista. Você não pode ser uma pessoa pessimista, você tem que ser uma pessoa otimista. E eu encerro dizendo para você, minha irmã, preste atenção no que seu pastor vai falar aqui. Moisés, dizendo tudo isso ao Egito, o coração dele se endureceu. Por quê? Porque Deus quis. Essa é a resposta objetiva. Porque às vezes Deus endurece o coração de algumas pessoas que se acham faraós da vida. Tem gente que se acha faraó da vida, né? Se acha tudo poderoso, né? Mas chega uma hora que essas pessoas que impedem a nossa bênção, dependendo do grau de maldade, dependendo, pode ter consequências sérias em sua administração, em sua vida financeira, em sua vida amorosa,
em sua vida próspera, porque Faraó perde tudo, até o filho. Perde na família, perde nas riquezas, perde a autoridade. Faraó é envergonhado ao extremo, sabe por quê? Porque um dia maltratou o povo de Deus. Esses que maltratam, te humilham, debocham, vão perder. Mas não é porque eu e você queremos, nós não desejamos isso. É porque a vida é justa. E o que se planta se colhe. Enquanto eles plantam maldade, faz o voto plantando sua semente. E Deus vai te honrar. Enquanto alguém faz algo contigo que não deveria, faz um voto por essa pessoa. Pastor, é difícil, eu sei que é. Coloca o seu nome no nome dessa pessoa e Deus vai honrar você. A Bíblia diz, ovelha, que quem retém o que deveria dar, cai em pobreza. Por quê? Porque tem coisas que Deus nos convida e chama, aí se segura, não quero. Eu vou preferir comprar um cachorro-quente, um hambúrguer, um cinema, Aí você vai lembrar, poxa, Deus me pediu, eu retive. E que chega a um ponto que a pessoa não se liberta do dinheiro, se torna escravo dele. E quem se torna escravo de alguém só perde e cai em pobreza. O povo no Egito está pobre, arrasado. Mas quando Moisés chega com uma proposta deles prosperarem, mas qual era a condição de chegar no deserto onde Moisés recebeu a revelação? Fazer uma oferta de sacrifício. Está aqui no texto. E aí a vida deles começa a mudar. Porque quando eles saíram do Egito, ovelha, não tinham dinheiro em moeda, em espécie, mas tinham ouro, tinham prata, e do bom e do melhor eles começaram a ofertar. E a vida deles começa a mudar. As roupas duram no deserto, o maná desce do céu. Todo dia, maná fresco do céu. O sabor é inigualável, não tem nada melhor do que foi aquele maná. E eu creio nessa tese desse estudo, tá? Porque o que vem do céu é o melhor. Qual é a melhor comida que você acha hoje? Hã? Eu gosto muito de comida japonesa, um salmão, amo comida japonesa. O maná era mais gostoso. Porque tudo que vem de Deus para mim e para você é o melhor para a nossa vida. Então, se Ele não te der como você está pedindo, não fique triste. Ele vai dar melhor do que você pensa e imagina. Em nome do Senhor Jesus. Ovelha, eu vou fazer um voto, eu vou fazer uma oração e depois eu vou pegar os votos. Nós vamos encerrar a campanha hoje. Mas eu estou sentindo no coração de, nessa madrugada, fazer uma oração a Deus. E dependendo do que Ele me falar aqui, eu vou dizer para você. E se tivermos que mudar algo, vamos mudar. Deus está pedindo que eu ore na madrugada, entre 2 e 3 da manhã. E eu vou fazer isso. Preste atenção no seu pastor. Vai acontecer uma coisa que no primeiro momento alguém vai se preocupar, porque não vai entender. Alguém vai achar estranho. Duas coisas. Só que logo em seguida, uma boa notícia vai te alegrar, porque você vai ver que aquilo que aconteceu desencadeou numa grande bênção, numa grande vitória, por causa desse teu compromisso aqui, por causa desse teu voto que você firmou. Deus vai honrar você de uma forma que Ele nunca honrou. E nesse deserto você não pisa mais os pés. Sabe qual é o deserto? O deserto da humilhação, da pobreza, da infelicidade na vida amorosa. Você não pisa mais nesse deserto. Deus está mudando a sua história agora, em nome de Jesus. Pastor, eu quero fazer esse voto. Pastor, eu quero plantar essa semente. Como que eu faço, pastor? Você vai fazer assim, filha. Aqui na descrição do vídeo, no YouTube, no Face fica em cima e YouTube embaixo. Na descrição do vídeo do YouTube, você vai ver o Pix da nossa igreja, o Pix CNPJ. Você vai ver o Pix celular. Depois que você fizer isso, você vai enviar o comprovante para mim. Você vai enviar o seu nome e o nome da pessoa que você sente no coração. Isso. O seu nome e o nome da pessoa que você sente no coração. Eu vou pegar todos os nomes que chegarem e vou apresentar na madrugada com todos os nomes que já estão aqui.
E quando Deus me cobra, ovelha, dessa forma como Ele está me cobrando, Ele quer me falar alguma coisa. E logo que Ele me falar, eu vou passar para você a direção. A campanha encerra hoje, mas eu vou entrar nesse compromisso. Deus está falando aqui para mim, o sacrifício tem que ser perfeito. E alguém está entendendo isso. Após o que Deus me falar, fazendo o que Ele manda, vai ser a melhor decisão para a nossa bênção que nos aguarda. Porque tem algo muito bom nos esperando. Lembra do que eu falei aqui dessa revelação. Você não vai entender no primeiro momento. Alguém vai achar estranho. Mas logo em seguida, vai ser a maior bênção de toda a sua vida. Foi por causa desse voto nessa campanha. Você que está voltando para Jesus, escreve aqui, pastor, eu estou voltando para Jesus. Você que está se entregando para Jesus, pela primeira vez, escreve aqui, pastor, eu estou me entregando para Jesus, porque tem gente sendo tocada aqui. Eu estou sentindo falar isso para você agora, dessa forma. Fala assim comigo, você. Eu me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida ao Senhor Jesus, pois confesso Ele publicamente como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Abençoado foi você, sua casa e sua família. Na hora que eu fiz essa oração, eu ouvi um grito, um brado de derrota do inimigo. Alguém ouviu. Pode escrever aqui, tá? Pode escrever. Esse foi o brado de derrota do inimigo. Um casamento vai ser feliz. Grava o que eu estou te falando. A vida financeira vai levantar. E você vai começar a desfrutar de um momento diferente. Essa live está sendo bem diferente, ovelha. Deus está levantando você. De uma forma que Ele não levantou. Coloca a mão na sua água. Eu consagro a sua água. Abençoando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém. E graças a Deus. Beba da água consagrada. Em suas mãos, Senhor, eu entrego cada voto e os que já chegaram e estão chegando. No nome de Jesus, eu apresento cada irmão, cada irmã que ora comigo, que ora conosco, e declaro, abençoado seja você, essa pessoa que você colocou aqui, e toda a sua família. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que vai fazer esse voto, e chegou agora e não sabe do valor sugerido, é de R$100, pelo seu nome e o nome de alguém que você está sentindo no coração. Sua vida vai mudar, filha. Grava o que eu estou falando. Esse voto vai ser decisivo, no nome de Jesus. Eu vi uma tesoura cortando uma corda. Essa era uma corda que é uma revelação que Deus me deu. Numa visão Ele me deu uma revelação. O cortar da corda foi Ele tirar de você uma carência psicológica, uma dependência emocional de alguém. Você vai conseguir decidir não pela carência, mas pela razão. Você vai pensar direitinho. Deus vai te dar essa capacidade. Ele está fazendo você uma pessoa diferente agora, no nome de Jesus. Vou repetir, ovelha, para você que está perguntando. O Pix da nossa igreja é o Pix CNPJ, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, ou o Pix celular. Se você não tiver o Pix, você pode fazer na Caixa Econômica Federal, ou na Lotérica, no Banco do Brasil, no Banco Bradesco, ou no Banco Itaú. Amém? Pastor, não consigo fazer hoje, pastor. Mas eu posso fazer amanhã, depois da manhã, posso fazer no finalzinho do mês, tem problema? Não tem problema. Só você mandar o seu nome e falar, pastor, me comprometo no dia tal de cumprir meu voto. Eu já vou pegar o seu nome, anotar a data e já vou botar no azeite, ovelha. Já vou fazer assim. Porque eu vou estar orando até o final do mês, tá? Preste atenção, não quebra a rotina espiritual. Eu vou estar orando nas madrugadas também até o final do mês. Então, quanto mais tempo o seu nome estiver ali, recebendo a oração, a unção, aqui no azeite, com certeza mais bênçãos e vitórias vão chegar no nome de Jesus. Amém? Depois que eu orar na madrugada, ovelha, e quando Deus me falar, eu vou entregar para você o porquê que Ele está me cobrando isso. Tá? Talvez, eu não gosto de falar isso para não criar ansiedade, né, nas ovelhas. Talvez eu possa mandar o áudio ou não, talvez eu possa vir aqui na live e falar logo em seguida. Mas fique em paz.
Eu vou entregar quando Deus falar. Eu tenho certeza que essa campanha do deserto para a bênção te tira de vez desse deserto. De vez. E te leva para o lugar da bênção, do cumprimento da promessa, da terra prometida. No nome de Jesus, vai ter gente aqui vivendo um casamento feliz, tendo alguém que ama do lado, casamento restaurado, vai ter bênçãos financeiras da casa própria. Grava o que eu estou te falando. Vai ser liberado empréstimos, carta de crédito. No nome do Senhor Jesus, vão ser quitados dívidas, empréstimos, vai ser quitado carro, vai ser quitado apartamento. Deus está trabalhando nisso tudo. Esse voto vai fazer diferença. Escreva aqui, meu voto vai fazer diferença. Pode escrever 7 vezes, meu voto vai fazer diferença. No nome de Jesus. Eu vou para o WhatsApp agora, pegar os nomes, respondendo às ovelhas. Eu vou separar cada nome para colocar ali e apresentar na madrugada. Seu pastor te ama, tá? No nome de Jesus. E fica atento para a próxima live, que o que Deus falar para mim, se Ele me autorizar, eu vou falar para você. Eu sei que é algo muito bom, isso aí eu tenho certeza. No nome de Jesus. Seu pastor te ama, obrigado a você que curtiu, compartilhou. Se inscreva no canal se não se inscreveu, clica no sino, ative todas as notificações e dê um glória a Deus aí bem forte. Isso, o Pix CNPJ da igreja está aqui, Luz para as Nações, ou Pix celular. Deus abençoe, fique na paz e até, se Deus quiser, ao próximo vídeo. Olha, filha, sabe o que Deus está falando comigo aqui? Que a surpresa vai ser algo que você não pensa. Na hora que eu ia falar aqui, Deus falou, Rodrigo, a surpresa vai ser algo que ela não está imaginando. Vai ser uma surpresa, essa bênção, na vida de alguém que está aqui. E eu vi o número 7 dias para alguém aqui. Eita glória. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Fica na paz, seu pastor te ama.